Olá, felizes. Hoje nós vamos falar sobre o projeto de Deus como um todo. Então, a família, principalmente dos hebreus, a tribo de Judá, a tribo de Levi, enfim, as 12 tribos, está dentro do projeto de Deus que criou, na verdade, o Velho Testamento é um modelo para nos espelhar hoje na sequência do projeto de Deus. Então tem vários exemplos que às vezes os ministros até pregam. Eu não vou dizer diferente ou errado, não é isso, porque a interpretação da Bíblia é profecia livre, o que significa e deixa muito claro que a palavra de Deus, ou a Bíblia, é a palavra viva. O que quer dizer? Que ela é atual o tempo todo. Agora, nós temos que nos esforçar para nós tirarmos dela a mensagem que o Espírito Santo escreveu, e hoje quem prega pelo Espírito Santo pega a mensagem atual, pessoal, como palavra de Deus viva em tempo real. Exemplo, Davi. Vamos falar de Davi como exemplo, que é um dos maiores exemplos, até porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aí diz assim, mas Davi pecou. Não é essa. A mensagem é o seguinte, veja bem, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele cometeu alguns pecados, como um homicídio. Mas Davi matou tanta gente. É diferente. Ele cometeu um homicídio e um adultério. Sim, o que significa que isso é parte do projeto de Deus e deixou um exemplo para nós. E depois que ele cometeu esses erros, a vida dele nunca foi a mesma, a família dele nunca foi a mesma. E olha que Deus prometeu para Davi que o trono dele seria eterno. E o trono de Davi foi eterno. Então nós temos de Abraão a Davi 14 gerações, de Davi a Jesus Cristo 28 gerações. Então, como a doutrina é o número 7, nós podemos ver que todos esses números são múltiplos de 7. Que 4 vezes 7, 28 gerações. O 4 é purificação. Então, olha a purificação que precisou de Davi até Jesus Cristo. 4 vezes 7, 28. E se nós formos até Abraão, 6 vezes 7, 42 gerações. Tudo isso é o projeto de Deus e nós podemos ver que está dentro da numerologia bíblica. Então,
Aí eu batizei, a pessoa batizou, e ele continua errando, principalmente depois do batismo do Senhor Jesus, porque quando João fez o batismo na água, ele disse: virá o meu superior e vai batizar vocês com um batismo mais excelente. Eu deixo isso muito claro, porque a Bíblia fala, há um só batismo, na água. Então teve o batismo de João na água, e ele avisou, esse batismo não tem muita força. Depois virá o meu superior e vai batizar vocês com um batismo mais excelente. Aí chegou o superior de João Batista, o Senhor Jesus, que eram primos, e João Batista era mais velho do que o Senhor Jesus, 6 meses. Então chegou o Senhor Jesus e disse: aquele que não nascer da água e do Espírito, jamais verá o reino dos céus. Então, o que é nascer do Espírito? Nascer do Espírito é nós termos conversão. Já foi falado um vídeo aqui para nós esforçarmos para ter a conversão. Então, quem nasce do Espírito, a carne dele definitivamente está amortecida. Ela não está morta. Porque se der vazão para ela, ela ressuscita, e aí, como está escrito, ela vai ficar 7 vezes pior do que ela era antes. Porque os espíritos que saíram, vê a casa limpa e vazia, eles voltam e trazem mais 7 pior do que eles. Então, quando nós passamos pelo batismo do Senhor Jesus, que é o da conversão, que é o batismo do Espírito, nós ganhamos força espiritual, os dons de Deus que está em nós se fortalece, se estrutura e, de certa forma, temos mais facilidade. Aqui vem um ponto: o ministro pregador da palavra, ele precisa se esforçar o máximo possível que ele puder. Por quê? Porque ele é ministro pregador. Então, ele fala por procuração do Espírito Santo, e que isso aconteça preferencialmente 24 horas por dia, porque está escrito que o ministro, principalmente o pregador da palavra, ele tem que orar para pedir perdão pelos pecados dele e depois pelos pecados da igreja. E que ele faça isso preferencialmente, que ele não deixe de fazer isso na madrugada. Por quê? Para manter o homem do espírito sempre mais forte do que o homem da carne. Já falamos aqui, os dois precisam estar em equilíbrio, mas o pregador da palavra, eles têm que estar mais em espírito, porque quando nós vamos pregar pelo espírito, nós começamos um assunto e nós perdemos o domínio do assunto. Porque o Espírito Santo toma a nossa boca e leva o assunto para onde ele quer. Então, eu tenho visto muito nos pregadores da palavra, os ministros pregadores da palavra, eles estão levando isso meio como na época do maná. Ela veio o maná de novo. E não esquecer que quem está atuando pelo Espírito Santo, o cuidado precisa ser rigoroso, porque quem pecar contra o Espírito não tem perdão. Então, nós temos que tomar muito cuidado, e como a pregação da palavra é um dom que expõe a pessoa, não é estranho, não é, é quase normal muitos querer ter esse ministério.
A pergunta é, ele tem o chamado ou não? E aí vem o perigo. Não, ele tem desejo, ele é o meu filho, ele tem o chamado, porque se ele não tiver, você está arrebentando com a vida espiritual dele, consequentemente com a família, vê o que vocês vão fazer. Quem não tem o chamado do Espírito Santo para ser ministro da palavra, ou ministro da caridade, esses dois ministérios são de uma excelência, meu Deus, o da caridade, então, esse ministério é de uma excelência para distribuir, principalmente alimento material para a carne, para cuidar do templo do Espírito Santo. Voltando lá, quando perguntaram para o Senhor Jesus se ele era o Messias ou o Cristo, ele respondeu a Arquelau, que era o Herodes filho, e diz para aquela raposa é a pior coisa, um judeu chamar alguém de raposa é a pior coisa que ele pode estar chamando. Então o Senhor Jesus diz para aquela raposa que no primeiro dia eu expulso os demônios, no segundo eu curo a enfermidade, no terceiro sou consumado. O que ele estava dizendo? O evangelista, que é um ministério só construído por Deus para ser usado pelo Espírito Santo, e quem impede o evangelista de evangelizar? Ele tem o espírito do dragão, 1 Coríntios 13, o dragão que perseguiu a grávida. E o que é a grávida? A grávida é o evangelista que onde passa gera filho. Como o Senhor Jesus nos deu a luz, porque a noiva dele, nós somos filhos da solitária, da que não tem marido, da que não sofreu dor de parto, porque ele sofreu dor de parto para nós. E o evangelista, como ele é o primeiro evangelista, o evangelista então está no lugar da grávida, que onde passa gera filho. E como eu sou testemunha disso, louvado seja Deus. Tem lugar que Deus me deu a graça de iniciar a obra, que hoje tem mais de 2.000 almas. Então, é a função do evangelista. O dragão que persegue o evangelista, em geral, usando ministro da igreja, ele pode estar garantindo, e é muito bom atentar para isso, ele pode estar garantindo a perda da vida eterna. Então, esse assunto é muito longo, não vai dar tempo de nós continuarmos, mas o Velho Testamento, nós vamos voltar a falar nesse assunto, porque o tempo já acabou, ele é principalmente o projeto de Deus para nós nos construirmos e dar sequência na obra de Deus hoje, dentro desse projeto. Então, o assunto hoje é o Velho Testamento, e nós vamos encerrar porque já acabou o tempo. Mas pense no evangelista como o primeiro ministério. Acabou o tempo. Curta, compartilhe, toque no sininho, nos ajuda, filie ao canal. Nos ajude a fazer esse canal prosperar e crescer. Nos ajude. Tenha amor pela obra de Deus e façam isso. Esse canal não tem interesse financeiro, não tem interesse em ganhar dinheiro e em crescer. O interesse aqui é divulgar a palavra de Deus. Nos ajudem a fazer isso. Deus nos abençoe.